Influência da Revolução Francesa no mundo contemporâneo. Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto de acontecimentos que, entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799, alteraram o quadro político e social da França. Em causa estava o antigo regime e a autoridade do clero e da nobreza. Foi influência pelos ideais do Iluminismo e da independência americana em 1776. A Revolução é considerada como um acontecimento que deu início à Idade Contemporânea, abolindo a servidão e os direitos feudais na França e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Frase de autoria de Jean-Nicolas Pache. Tal importância é dada pelas profundas transformações políticas, sociais e econômicas, que a princípio aconteceram na França, mas que se expandiram pelo mundo todo, que de certo modo continuam a nortear os valores do mundo ocidental, principalmente no campo das liberdades. A Revolução Francesa marcou a ascensão da burguesia como classe social dominante, superando a aristocracia proprietária de terras, bem como a criação de novas instituições e novas formas de organizar a vida econômica, política e social, que iriam se expandir para todo o planeta. As fases e sua importância na Revolução Francesa. Primeira fase: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa. Trata-se do período inicial da Revolução Francesa, o qual foi marcado por grandes transformações, por meio da redação de uma Constituição para a França e pela atuação da Assembleia Legislativa. Após a queda da Bastilha, muitos camponeses no interior do país, temendo ficar sem alimentos e muito endividados, partiram para o ataque. Esse foi o período de grande medo, que ocorreu entre julho e agosto de 1789, e durante o qual camponeses começaram a atacar aristocratas e suas propriedades. Segunda fase: Convenção Nacional. A Convenção Nacional iniciou seus trabalhos a partir de 20 de setembro de 1792 e substituiu a Assembleia Legislativa. Os participantes da Convenção Nacional foram eleitos por sufrágio universal masculino, e com ela a França transformou-se em uma república. Antes da posse da Convenção, o rei francês havia sido capturado e feito prisioneiro. Daí surgiu um grande debate: a execução do rei, guilhotinado em 1793 com sua esposa. Terceira fase: Diretório. Substituiu a Convenção em 1795 durante um período em que a Revolução esteve nas mãos dos girondinos e da alta burguesia francesa. As medidas mais radicais tomadas pelos jacobinos foram revogadas, inclusive retorno do voto censitário. Nesse momento, os girondinos usaram frequentemente da força para conter o povo e resistiram a inúmeras tentativas de golpe. Agora vamos falar sobre transformações que ocorreram no mundo influenciadas pela Revolução Francesa. No Brasil, em específico, houve a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, e a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira. As duas tiveram caráter separatistas, algo fazendo alusão a uma independência da coroa portuguesa e do seu domínio sobre o território brasileiro. A diferença, além do local, foi que na Conjuração Baiana a população teve grande parte da participação. Então, desde escravos até a elite participaram da revolta. Já na Conjuração Mineira, apenas a elite teve participação. Podemos datar também como um marco super importante na Inconfidência Mineira,
que é tido até hoje como um feriado nacional no dia 21 de abril, que é comemorado a morte do Tiradentes pela força e bravura lutando pela Inconfidência Mineira. Transformações que influenciaram o planeta. A instituição republicana, criada para representar que todos os homens tinham direitos como cidadãos e poderiam exercer algum tipo de poderio. Hoje em dia, isso é muito comum para nós porque todos nós temos direitos, mas naquela época foi uma discussão e uma revolta muito grande, pois apenas as classes mais altas, como o clero e a nobreza, além do monarca, tinham o poder sobre a população. Com a instituição republicana também foi dado fim aos privilégios estatais que eram dados aos mesmos de classe da elite. Libertou-se os camponeses da servidão e foi defendido a propriedade privada. Já em 1789 foi declarada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mais para frente, em 1791, sai a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Houve também a instituição da divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, que até hoje em dia se estabelece na maior parte do mundo. E a formação dos estados nacionais, que com o enfraquecimento dos estados absolutistas monárquicos entraram em vigor. Liberalismo econômico. O liberalismo causado pela Revolução Francesa auxilia nos dias de hoje a forma como podemos ser mais livres em relação ao comércio, onde o Estado não virá intervir nas relações econômicas, onde haverá uma livre concorrência e a importantíssima propriedade privada. Hoje podemos ver como o Estado já não intervém como antes intervia no comércio, ou como os impostos ainda estão muito altos, porém baixos em relação àquela época. Podemos considerar que Adam Smith é o pai do liberalismo. Sobre a mudança do feudalismo para o capitalismo, bom, o capitalismo foi uma das principais mudanças e uma, se não a maior influência para o mundo contemporâneo. Podemos dizer que foi quando os tempos passaram da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou seja, a dominação dos burgueses na França, eliminando de vez o antigo regime. Os burgueses que hoje podemos reconhecer como empresários, banqueiros, políticos e entre outros, eles foram quem dominaram a Revolução Francesa naquela época. E podemos dizer que são as pessoas no qual fazem o mundo capitalista hoje funcionar. Bom, as ideias iluministas que entram em vigor. No caso, é sobre como elas influenciaram o início da Revolução Francesa, já que, nesta revolução, o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. É este lema que veio dos pensamentos iluministas. Nesse slide, podemos ver quais são as ideias que penduram a Revolução Francesa, ou melhor, as que deram início para ela são algumas ideias que permanecem até hoje. No caso, como a ideia de separar a igreja da política, já que essa ideia veio do pensamento iluminista. Pois assim foi feito com o clero, na Revolução Francesa, já que o clero era o topo da pirâmide social na França, ainda no século XVIII. E, bom, o iluminismo ele também defendia ideias como igualdade, liberdade econômica e política. A igualdade a gente já viu que ela está até presente no lema da Revolução Francesa. O iluminismo também defendia o avanço na ciência, o avanço na tecnologia e o antropocentrismo, e entre muitos outros ideais. Enfim, essas são muitas das ideias que permanecem ainda hoje e foram de grande ajuda para o início da Revolução Francesa. Logo, ainda influenciam o mundo nos dias de hoje e eu creio que vai influenciar para sempre. E nesse slide eu apresento uma curiosidade sobre a bandeira francesa. Bom, o historiador Eric Hobsbawm afirma também que os revolucionários franceses influenciaram simbolicamente as nações emergentes da Europa do século XIX, com as bandeiras tricolores.